0 operadora 11 996819742. Esse é o nosso WhatsApp, nosso canal direto de comunicação com todos vocês. Mandem recadinhos, logo mais tem beijos e abraços aqui no Tudo Posso. Mas nunca se esqueça, né? Seu nome e de onde você acompanha o nosso programa. E você pode aproveitar também para mandar perguntinhas para os nossos convidados, caso alguma pergunta, alguma dúvida aí, fique no ar. E vamos de entrevista agora, uma conversa necessária. A palavra bullying tem origem na língua inglesa e faz referência a bully, que entendemos como valentão, aquele que maltrata ou violenta de forma constante outras pessoas. E é justamente esse ato, de forma sistemática, repetitiva, que é denominado então de bullying. E já falamos aqui sobre cyberbullying, né, que é quando a agressão se passa pelos meios de comunicação virtual, como nas redes sociais, por telefones e por aí vai, né? E para esclarecer como lidar com essa situação, infelizmente, cada vez mais recorrente, principalmente entre os jovens, nós estamos recebendo o advogado, Dr. Marcos Bernardini. Dr. Marcos, boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo, por favor, Prazer. fique à vontade. Obrigado pela presença. Com o advento da internet, né, outras palavras foram incorporadas, né, na nossa vida. É verdade, a gente né? acaba adaptando, né, aquilo que vem com a modernidade. Né? Então, hoje a gente fala no cyber, né, bullying, exatamente por conta de que antes não se tinha isso. Né? Então, a gente acabou adaptando o fenômeno. O próprio bullying, né? O próprio bullying entrou recentemente para o vocabulário aí das escolas, principalmente, né? Que os jovens, a criançada acaba praticando. Hoje se fala muito. Na verdade, você tem essa ideia desde a década de 70. Sim. Mas é muito fraco, não é? Muito fraco, não se tinha muito estudo, não se tinha divulgação, não é, para tentar prevenir, coibir esse tipo de prática. Então, antes era considerado, inclusive, algo comum, não é? Então, você tinha que superar, era como se fosse uma fase da vida de qualquer tipo de criança e adolescente, não é? Uma hora de você passar por aquilo e ia acontecer. Agora, hoje não, né? Hoje a gente entende quais são os mecanismos do bullying, o que aquilo efetivamente vai trazer de prejuízo para a criança. Até certo tempo atrás, a gente acreditava que depressão não era uma doença, não é? Eu lembro que antigamente a gente falava que era falta do que fazer e tudo mais. E hoje a gente sabe que é uma doença, algo grave, que pode inclusive ser tratado. E o bullying na mesma forma, né? Então, antigamente ele não era visto como uma repressão, como algo que realmente deve ser coibido, e hoje é. Fazendo só uma associação com a depressão, né? Em função do bullying, nós já sabemos que muitas pessoas acabam se isolando da vida social. É verdade. Né? Então, as consequências dessa situação são gravíssimas, são muito fortes. Sim, né? Pode chegar inclusive até o suicídio. Né? Infelizmente, né, nos casos mais graves, além da pessoa se isolar, não é? E ter um quadro depressivo que pode evoluir até o suicídio, infelizmente. O bullying seria uma ofensa repetitiva. Sim. Seria isso. Sim, exatamente. Né? Então, assim, o que caracteriza o bullying sempre é a repetição sistemática. Não é? Então, um ato isolado, então, de repente, uma ofensa, uma difamação, uma injúria, algo pontual, não é considerado bullying. Okay. É óbvio que é reprovável, pode ser punido de muitas formas, mas o que é considerado bullying efetivamente é aquela conduta reiterada, repetida, sistemática, não é? Que perdura por grande tempo. Então, isso é que é considerado, sim, o bullying e que traz aí várias consequências muito mais prejudiciais do que um ato isolado. No caso do cyberbullying, seria, então, essa ofensa de forma repetitiva na internet, exatamente, nas redes sociais. Por mecanismos de internet, não é? Que pode ser por redes sociais ou e-mail. Não é? Então, assim, qualquer tipo de forma virtual. Não é? Então, a gente fala no cyberbullying na ideia de virtual. Então, pode ser redes sociais, e-mail, blogs, ou seja, qualquer tipo de forma virtual para se concretizar o bullying. Não é? Então, antigamente, o bullying era muito caracterizado por agressão física, às vezes violenta mesmo, né? De chute, bater, aquela coisa física, às vezes tirar alguma coisa da pessoa. Com o cyberbullying, não. É? Então, mudou um pouco a forma como aconteceu, mas o resultado é exatamente o mesmo. Não é? Como que nas redes sociais eu vou distinguir os tipos de ofensas que existem até chegar ao bullying? Nós tivemos casos, por exemplo, de pessoas famosas, né? Atrizes, apresentadoras, né? Que foram vítimas, em sua maioria, lamentavelmente, né? Eram pessoas negras, né? Sim. Foi um preconceito ali instalado.
Era situação de bullying também ou não? Na maioria dos casos, não. Né? Tá. Na maioria dos casos, era considerado como injúria racial. Injúria racial. Era injúria racial. Então, é um crime pontual, não é? Por conta de uma situação. Então, não é efetivamente o bullying. Não é? Ele se caracteriza, por exemplo, se aquela pessoa que praticou a injúria uma vez, ela viesse de forma repetida. Não é? Então, todo dia ela fala alguma coisa, todo dia ela posta alguma coisa. Então, de forma reiterada. Não é? Agora, de repente, a pessoa fez um comentário e que é uma injúria, que é um crime, não é? Não por si só, né, ele caracteriza como sendo um bullying, mas é punido da mesma forma. Tá, mas tem que ser a mesma pessoa repetidamente? Pode ser um grupo de pessoas. Perfeito. Né? Então, não necessariamente a mesma pessoa, mas pode ser um grupo de pessoas envolvidas naquela situação. Então, de repente, eu pego um grupo, uma sala de aula, né? Vamos supor uma sala de aula, e aí um grupinho se reúne, vamos falar mal do fulano. E aí, cada dia um posta alguma coisa para denegrir, para tentar realmente agredir aquela pessoa. Doutor Marcos, que na internet a situação se viraliza. Sim. Não é isso? Começa de uma pessoa e aí alguém vai lá, curte, compartilha, comenta. E a hora que você vê, tomou uma dimensão que você nem faz ideia. Tá. Isso é bullying também? É bullying. É bullying também. Isso é bullying. Tá. Né? O problema da internet, então a internet ela tem muitas coisas boas, positivas, né? Facilita a comunicação, mas o problema é que muita gente acaba usando esse mecanismo de forma ruim, né? De forma a prejudicar um terceiro. E essa vítima da internet, ela não tem como nem coibir, nem às vezes ter ideia da dimensão que aquilo se tornou, não é? Então, de repente, um comentário no Face hoje, aquilo começou a compartilhar, começou a se viralizar. A hora que você vê, aquilo está todo mundo sabendo, a comunidade inteira está sabendo, a pessoa acaba, então, se isolando, se deprimindo, ela quer mudar de escola, mas, de repente, para onde ela vai, aquele assunto também já chegou, ou seja, o negócio toma uma proporção que é impressionante, não é? Então, acaba sendo muito difícil de você coibir isso, não é? Então, nós temos mecanismos, inclusive mecanismos legais para tentar coibir isso, mas, infelizmente, a internet ela é muito vasta, ela é sem fronteiras, né? Quando se fala em mecanismos legais para coibir, isso já está associado à punição ou não? Não necessariamente. Não é? Então, eu tenho mecanismos para punir, não é? E eu tenho um mecanismo para tentar prevenir ou tirar, minimizar aquilo. Não é? Então, eventualmente, vamos supor que criaram um perfil fake, não é? Numa rede social. O que é muito comum hoje, Exatamente. Né? Facebook, é muito gente, comum. Qualquer pessoa vai lá e cria perfil Exatamente. qualquer hora. Então, pega uma foto sua, vai lá e cria um perfil fake, e aí depois de tanto tempo você vai descobrir que estão usando a sua foto, estão ali falando como se fosse por você, não é? Esses provedores ou essas redes sociais, elas têm responsabilidade sobre isso. Então, a partir do momento que você comunica a rede social, né, o provedor, ele obrigatoriamente tem que tirar do ar aquele perfil que você indicou como falso. Ainda que não seja, só por você ter dado aquela notícia, ele preventivamente tem que tirar aquilo do ar para parar. Quanto tempo? Veja, tem que ser num período razoável. Não pode ser imediato, porque existe toda uma empresa, uma política por trás e tudo mais, mas tem que ser num período razoável. Nós entendemos que uma média de 5 dias é razoável. Infelizmente, o que a gente vê na prática é que a maioria desses provedores não cumprem isso. Eles vêm e falam assim, olha, eu não consegui, isso, aquilo, e dão as 1000 desculpas, não é? E a gente acaba entrando com a ação. O bom é que quando a gente entra com a ação, a maioria dos juízes, eles imediatamente dão uma liminar e aí obrigam esses provedores a retirarem do ar imediatamente aquela página da internet. Você está procurando meios legais, obrigado a fazer isso. Infelizmente, na maioria dos casos, você acaba tendo que procurar um advogado e entrar com uma ação. Eu já cheguei a denunciar um perfil, não era caso de bullying, mas eram propagandas que estavam sendo postadas na minha página. Usando a sua imagem. Por ser uma página aberta, de uma pessoa pública, naturalmente, eu não poderia fechar isso. Sim. Então, todo dia tinha lá uma propaganda. Sim. Eu cheguei a denunciar. E não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Infelizmente. Porque o próprio Facebook ele deixa para você lá uma janelinha, né? Para você denunciar. Tem lá a política de privacidade, não é? E assim, quando você lê, você fala assim, nossa, eu estou protegido, a privacidade... E infelizmente não é. Mas se eventualmente é um caso mais grave, que você precisa de uma interferência judicial, judicialmente a gente consegue sim, né? Coibir essa prática. Uma vez colocado em rede social, isso vira prova. Vira prova, é prova. Hoje em dia não se tem mais discussão, né?
celular, WhatsApp, tudo isso hoje é considerado prova com muita tranquilidade. Antigamente, a gente não sabia ainda, né, como lidar com isso no direito. Hoje é muito tranquilo. Né? Hoje é muito tranquilo. Foi o Marco Civil da Internet que veio dar essa força? Não, ou antes disso, as decisões já estavam se adaptando a essa modernidade. Né? Então, o Marco Civil veio a ajudar, a tentar regulamentar algumas coisas, não regulamentou tudo, mas ajudou consideravelmente. Mas, assim, o direito ele tem que lidar com aquilo que está acontecendo. Então, o Marco Civil é recente. E antes disso? Né? Então, você precisa levar aquele problema para o judiciário vai te dar uma resposta. Então, a gente tinha resposta, sim, ainda que não tenha lei específica no caso. Como que isso é punido? Era isso que eu ia falar. Porque, por exemplo, o bullying, né, ele não é considerado crime. Né? Então, eu não tenho uma tipificação no direito penal para falar, olha, bullying é crime. Então, não tenho isso. O que a gente faz, e qualquer coisa da internet. Né? Então, o nosso Código Penal é da década de 40. Então, não existia óbvio, nem né? Internet, nada, né? Não, exatamente. Nada disso. Então, o que nós fazemos é adaptar aquilo que acontece no ambiente virtual. Então, por exemplo, nós temos o crime de injúria, difamação, calúnia, não é? Que quando foi criado era para questões pessoais, físicas, efetivamente, não é? E hoje nós adaptamos esses crimes para a atitude virtual. Então, eu posso difamar alguém pela internet. O que mudou é o mecanismo. Né? Então, ao invés de ser pessoalmente, eu falar para a pessoa, divulgar num jornal, alguma coisa assim, eu me utilizo da internet. Então, eu só mudei o mecanismo. Então, nós utilizamos o mesmo sistema de direito numa situação agora considerada nova. Então, é uma adaptação que a gente acaba fazendo para não deixar passar em branco. Tá, mas quem vai ser punido? Quem cometeu o ato. Né? Então, por exemplo, no bullying, quem praticou efetivamente o ato é que tem que ser punido. Agora, é interessante que nós tivemos uma lei recente, agora de novembro de 2015, que orienta no sentido de que não deve haver punição. Quando você lê a lei, aí você fala assim, como assim? A pessoa pratica bullying e ela não deve ser punida? Então, a orientação da lei é nesse sentido, para evitar que aquilo acabe tomando proporção maior do que efetivamente precisa. Né? Então, a ideia da lei é fazer com que as pessoas envolvidas naquela situação consigam resolver de uma forma alternativa ao conflito. Então, conversar, ter técnicas de negociação, de restauração. Então, hoje nós temos várias práticas no direito que, ao invés de você punir efetivamente a pessoa, você vai tentar restaurar o equilíbrio. Um tribunal de conciliação entre as partes, é essa a ideia. Porque no direito existe estudo no sentido de que quando você pune, você tem a ideia de corrigir, só que você gera na pessoa que foi punida, ainda que ela tenha cometido um ato que ela sabe que é um ato errado, você gera uma insatisfação que pode acabar potencializando depois num outro ato. Então, eu sei lá, estou cometendo bullying pela internet, a pessoa vai lá, faz um boletim de ocorrência, eu sou punido no direito penal. Aí ela pega, vai lá e dá um pau na pessoa, vai lá e bate nela. Ou seja, então o negócio, ao invés de punir e ensinar, potencializou e gerou um crime presencial. Então, essa lei vem no sentido de que isso seja coibido e resolvido com formas alternativas de solução de conflito, restaurando a relação entre as pessoas para que elas consigam se respeitar. Essa é a ideia e a orientação da lei. Foi a primeira lei, não é, que nós tivemos e que fala sobre bullying. Não existia no Brasil nenhuma lei. Pessoa vítima de bullying deve fazer o quê, doutor? Depende efetivamente o que aconteceu. Né? Então, nós temos vários tipos de bullying, vários níveis de bullying. Não é? O importante é assim, se efetivamente aquilo é considerado um crime, né? Então você tem a delegacia. Em São Paulo, por exemplo, nós temos uma delegacia especializada em crimes em ambiente virtual, quando em a gente crimes fala da São internet. Paulo, é estado de São Paulo ou cidade de São Paulo? Estado de São Paulo. No estado de São Paulo, nós temos delegacias especializadas e aí você consegue, por meio do endereço de IP, chegar até onde efetivamente surgiu aquela informação e coibir e punir. Não é? Então, nós vimos, inclusive, alguns artistas, não é, que denunciaram e pessoas sendo presas. Não é? Porque uma das características do cyberbullying é efetivamente o anonimato. Então, a pessoa acaba se protegendo, entre aspas, não é, pelo ambiente virtual. Né? Então, coloca qualquer nome ali e fala assim, eu vou falar agora o que eu quero. E não é bem assim. Pode dificultar realmente você chegar até a pessoa, mas existe tecnologia que me permite chegar. Dá print, reúna as provas, procure um advogado, uma delegacia.
Mas o importante é não deixar passar em branco, né, Com doutor? certeza, Né? Isso é com fato. certeza. Doutor Marcos, muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu pela conversa, obrigado pela presença mais uma vez. Se alguma dúvida ficou, 0 operadora 11, 99681-9742. Às vezes o apresentador é rápido demais, né? Levanta rápido demais aqui. Tem problema não? Vamos fazer intervalo agora? No próximo bloco tem música, tem D13, contando a sua história e, é claro, cantando pra gente. Já voltamos.